estar contigo, na sua companhia, principalmente alimentando a nossa vida espiritual. E essa semana nós estamos numa série de bênçãos, pedindo a bênção de Deus em vários momentos. Hoje queremos também pedir a bênção da divina providência. Aquilo que Deus vai providenciar da nossa vida é muito gostoso. É uma espiritualidade que nós também chamamos a espiritualidade do abandono, abandonar-se em Deus. Por isso que o nosso programa hoje vai trazer para nós esta meditação e esta palavra, para que nós possamos ter esta graça e sempre confiar na divina providência. Para que nós possamos ter este tema e meditá-lo, vamos fazer uma oração. Por isso hoje trouxemos aqui presente esta Nossa Senhora, que é a mãe da divina providência. Nesta quarta-feira mariana nós temos a graça também de pedir dela para que ela possa nos ajudar. A mãe da divina providência, ela nos traz esta proteção e podemos sempre confiar no seu Filho. Por isso que a nossa oração hoje, nesta quarta-feira mariana, queremos interceder através desta devoção da Mãe da Divina Providência. E você poderá rezar comigo para que nós possamos iniciar bem essa nossa quarta-feira, iniciarmos bem o nosso programa com a palavra, pedindo a proteção de Nossa Senhora. Ó Maria, Mãe da Divina Providência, entrego-me inteiramente a vós, orientai a minha vida e obtendo-me a graça de cumprir fielmente a divina vontade. Alcançai-me o perdão dos meus pecados, e sede minha proteção e guia todos os dias de minha vida. Amparai-me nas horas de luta e sofrimento. Ajudai-me, ó Maria, a conseguir a renovação interior do meu coração, para que nele eu possa acolher vosso divino Filho Jesus. Livrai-nos de todo o mal e de tudo que possa ser obstáculo à eficácia da vossa proteção. Ó doce Mãe da Providência, lançai um olhar materno sobre mim, e se ofendi o coração sagrado de Jesus, cobri-me com o manto da vossa proteção e serei salvo. Vós sois minha esperança neste mundo, guiai com segurança os meus passos até a vida eterna. Amém. Assim, a Mãe da Divina Providência, que nós hoje estamos com o nosso tema, ela possa interceder a Deus por nós. Só recordando um pouquinho desta devoção, ela surge justamente no século XII da nossa igreja, e ela vem através de uma base, de uma espiritualidade, baseado no texto, onde nós temos do Bodas de Caná. Vinha faltando vinho, e a mãe intercede ao filho que eles não tinham mais vinho, para que a festa de casamento pudesse se cumprir. E na falta do vinho, veio justamente esta forma, esta graça, que ela pediu para que tudo pudesse fazer à vontade conforme o seu filho. E assim, ela teve a oportunidade de dizer, eles não têm mais vinho. E Jesus, então, ele vai providenciando o vinho. Por isso, se torna esta devoção na igreja, para que possa ter justamente a Mãe da Divina Providência, e que ela possa também pedir e interceder a Deus por cada um de nós. É tão gostoso quando nós temos uma espiritualidade que nós abandonamos em Deus. Abandonar-se em Deus é confiar plenamente nele. Quando nós nos abandonamos inteiramente a Deus, nós estamos dizendo que nós confiamos nesse Deus e Deus provê tudo que nós temos e nós queremos. E hoje no nosso programa Com a Palavra, que nós estamos pedindo a bênção da Divina Providência, nós estamos dizendo que nós queremos abandonar inteiramente a Deus para que Ele possa sempre amparar-nos, seja nos momentos bons, ruins, seja nas nossas dificuldades e assim por diante. A espiritualidade do abandono em Deus é uma espiritualidade muito riquíssima na igreja, pois ela vem justamente através já dos primeiros séculos, dos monges, eremitas e assim por diante, e diz para nós que nós devemos sempre confiar em Deus, colocar tudo que nós queremos e sabemos que ali Deus vai prover e Deus vai sempre estar nos abençoando. Isso é a divina providência. Mas nós temos um texto bíblico que também vai ajudar para que nós possamos compreender muito bem esta nossa forma de confiar e abandonar-se em Deus. E o nosso texto bíblico hoje, ele vem dos Filipenses. Filipenses, nós estamos no capítulo 9 e queremos justamente ver o versículo 19 para que nós possamos também olhar e como é bom confiar em Deus. Diz para nós, em recompensa, o meu Deus há de prover magnificamente a todas as vossas necessidades, segundo a sua glória em Jesus Cristo. Olha que bonito.
diz que Deus vai prover em todas as nossas necessidades em Jesus Cristo. Isso é a divina providência. Ele vai prover todas as nossas necessidades, tudo que nós temos e precisamos em Jesus Cristo. E nós devemos confiar nisto, pois nós sabemos que é um Deus que vai sempre estar olhando para nós e nunca vai nos abandonar, mesmo que nós muitas vezes achamos que Deus não está conosco, mesmo que muitas vezes nós sentimos que Deus esteja distante, ou muitas vezes um Deus que esteja escondido, mas ali Ele vai prover. É um Deus que está sempre olhando para as nossas necessidades. Um Deus que sabe que nós somos seus filhos e Ele vai sempre olhar por nós e ali vai nos amparar. Um Deus criador, quando Ele cria todas as coisas, Ele sabe que Ele criou tudo e Ele colocou toda a sua obra, a sua criação na nossa mão para que nós possamos junto com Ele cuidar da obra que Ele o criou. Ele vai proporcionando para que nós também possamos sempre estarmos amparados diante dEle. Se é um Deus que sabe e Ele nos criou e confiou a nós, Ele também não vai nos abandonar. Ele sabe que nós precisamos e temos as nossas formas. Quando temos um projeto grande na vida, quando temos algo muito magnífico, nós sabemos que dá um medo de enfrentar, dá um medo de dar um passo, dá um medo de não conseguirmos, dá um medo de acharmos que é algo muito grande. E aí nós temos a certeza, confiar na divina providência. É confiar nessa divina providência que Ele vai proporcionar para nós tudo aquilo que nós precisamos e temos a certeza que iremos alcançar. É nessa alegria e nesta forma que nós temos a forma de estarmos diante dEle. Um Deus que nunca está distante, mas vai estar perto. Aí você pode muitas vezes até perguntar, mas como eu vou sentir isto? Se quando eu estou precisando parece que Deus não está tão perto de mim, ou quando eu estou passando por um sofrimento, uma doença, como é que eu vou confiar na divina providência? Deus não abandona, Deus nunca está longe. Muitas vezes, até nos momentos difíceis, Ele faz com que a gente possa passar para que possamos compreender a grandeza do seu amor. E Ele vai nos dando força para superar esses momentos. Não quer dizer que Ele vai deixar com que nós possamos enfrentar tudo sozinhos, mas Ele vai dando força para que nós possamos superar. A Mãe da Divina Providência que nós temos aqui nesta imagem é um exemplo muito bonito para nós, pois ela estava justamente mostrando para todos que ali estavam: fazei tudo o que Ele vos disser. Fazer o que Ele vos disser é mostrar que nós devemos acreditar nesta providência, saber que Ele vai nos orientar, vai nos sustentar, vai nos dar a direção que nós precisamos, Ele que vai proporcionar para nós para qual o caminho que nós devemos percorrer. Fazer o que Ele vos disser é justamente confiar e dizer: é este Deus que eu acredito, é esse Deus que me orienta, é esse Deus que me proporciona tudo na vida. Então, abandonar-se em Deus é fazer tudo o que Ele vos disser, mesmo que nós não enxergamos o caminho, mesmo que nós não sabemos qual a direção, mas a vontade dEle será prevalecida porque nós acreditamos e nós temos. Então, na nossa vida de santidade, é um caminho que nós devemos percorrer. E neste caminho que nós devemos percorrer na vida de santidade, é um caminho que nós sabemos, Deus Ele vai proporcionando para nós uma direção. E essa direção que Ele proporciona para nós, Ele faz com que nós possamos buscar a santidade, pois a santidade é uma busca e um caminho que devemos percorrer para alcançá-la. Por isso que Jesus nos diz das bem-aventuranças, os passos que nós devemos dar para percorrer. E neste caminho que nós devemos estar buscando, nós devemos saber, Deus, Ele vai sempre estar nos direcionando à busca deste caminho. Nós iremos colocar-se a caminho, mas a forma de ser guiados, a maneira de estarmos junto dEle, é Deus que vai proporcionando. E esse Deus, Ele faz com que nós possamos estar sempre juntos. É um Deus que Ele faz com que nós possamos estar sempre direcionando. É um Deus que faz com que nós possamos buscar. Então, Deus vai colocando para nós a forma e a vontade dEle, mas a maneira de fazer nós devemos percorrer e seguir. Já nos diz muito também o catecismo da Igreja Católica.
Se você que busca sempre na forma de viver, o Catecismo da Igreja Católica é muito rico para que nós possamos compreender esta beleza e esta grandeza. Já não fala para nós, diante do Catecismo da Igreja Católica, que Deus ele se coloca numa disposição tão grande para orientar seus filhos no caminho que deve percorrer. Então, se Deus coloca numa disposição grande, que esse Catecismo da Igreja Católica nos orienta, é porque Ele sabe que nós devemos percorrer este caminho e estar confiando nele. E quando nós confiamos em Deus na sua disposição, nós confiamos na sua providência. E é esta providência que nós temos a certeza que Ele vai sempre estar conosco, nos orientando e nos direcionando. A espiritualidade desta providência, ele faz com que nós estamos sempre na busca de um Deus. A busca de um Deus é uma busca sabendo que Deus vai nos dar tudo o que nós precisamos. E isso é muito bonito e rico, porque nós precisamos sempre e almejamos tantas as coisas. Mas Deus, ele coloca na nossa vida tudo o que nós queremos e precisamos. Ele vai providenciando. Ele vai nos dando esta grandeza para que nós possamos alcançar e viver esta forma e esta busca. E então é muito bonito, porque nós temos esta beleza e esta grandeza de dizer, Deus, ele preparou para nós. E se ele preparou, ele faz com que nós possamos alcançar. Daqui a pouquinho, com certeza, você vai perceber na Bíblia quantas passagens que nós encontramos, vemos e temos de que Deus ele vai nos abençoando e nos proporcionando para que nós possamos alcançar esta graça. A Mãe da Divina Providência que nós temos hoje aqui diante do nosso cenário, ela nos dá esta espiritualidade de a gente confiar tudo na vida de Jesus. E nós devemos aprender desta espiritualidade e desta bênção de confiar na Divina Providência. Mesmo que você não tenha clareza de como vai ser, confie. Eu tenho certeza que Deus ele vai nos direcionando e vai nos capacitando para que nós possamos compreender toda a sua grandeza. E eu peço para que você possa ficar conosco, porque no segundo bloco nós teremos a oportunidade de ver algumas passagens bíblicas que nos falam dessa divina providência. Então você fica conosco com certeza para que nós possamos compreender. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Que bom estar contigo, elevar essa série de bênçãos e queremos hoje pedir a bênção da Divina Providência. Esse é o nosso tema do nosso programa Com a Palavra e principalmente que possa estar rezando, pedindo para que Deus possa providenciar tudo na sua vida e que nunca venha faltar nada, principalmente nos momentos mais difíceis ou quando passamos chamados das nossas noites escuras, daquilo que nós passamos por algumas provações. Nós sabemos que devemos confiar na providência de Deus. Você que nos acompanha sabe que a TV Evangelizar tem sempre uma programação 24 horas por dia, que leva a você grandes momentos para fazer o encontro com Deus, seja em momentos de celebrações eucarísticas, de adorações ao Santíssimo, de novenas, de tantas e tantas programações. E você também pode nos ajudar para que possamos manter esta nossa programação. Por isso, você abrindo o aplicativo do seu banco na área Pix, você vai conseguir escanear esse QR Code e ali você pode nos ajudar, fazendo aquilo que o teu coração hoje desejar e contribuir para que a TV Evangelizar possa continuar a sua missão de evangelização, levando o amor de Deus, levando as pessoas a se encontrar com Jesus Cristo. E é tão Faça bom com que essa transmissão chegue a mais lares. Quando nós estamos hoje no nosso programa Com a Palavra, falando sobre a bênção da Divina Providência, nós temos a certeza que Deus sempre vai estar conosco, principalmente nos momentos que nós mais precisamos. Ele vai sempre providenciar aquilo que nós mais precisamos. É tão bom acreditar nele. Por isso que hoje nós temos aqui no nosso cenário uma imagem de Nossa Senhora que nós chamamos Mãe da Divina Providência. Esta imagem, ela nos traz justamente pedindo para que nós possamos, através desta espiritualidade, desta devoção, acreditar e ter a bênção de Deus, a bênção da sua providência. É uma devoção que surge na igreja no século XII e ela surge justamente
para que nós possamos acreditar na providência daquele nosso Deus que tanto vê e aquilo que mais precisamos. A espiritualidade que nos traz através desta devoção, ela se baseia no texto bíblico das bodas de Caná, aonde tinha uma festa de casamento e veio faltar vinho, e a mãe percebeu que eles não tinham mais o vinho suficiente, então ela vai justamente providenciar para que eles pudessem ter o vinho. E eles pedem para que possa fazer tudo o que Jesus disser. Ali a gente vê de uma mãe da divina providência, que providencia, que vai olhando para as necessidades e vai pedindo para que a gente possa fazer tudo o que ele vos disser. E assim teve na festa de casamento do melhor vinho e não faltou nada. Então esta devoção nos traz também a graça de acreditarmos sempre nesta grande devoção da bênção da divina providência. E nós então olhamos e espelhamos para ela e queremos também, para cada um de nós, fazer tudo o que ele vos disser, acreditar na sua providência. É uma espiritualidade que também surge no início da nossa igreja, já nos eremitas, já também dos monges, os primeiros santos. Eles souberam abandonar-se em Deus. Quando eles abandonam em Deus, eles estão mostrando para nós de como confiar nesta providência. Porque quem se abandona em Deus, ele confia nele. E quando se confia, ele sabe a grandeza, a importância que está vivendo diante do Senhor. E assim que nós também aprendemos e queremos sempre viver na nossa igreja, ter a bênção da divina providência na nossa vida. Nós também temos alguns textos bíblicos que vão nos ajudando a olhar um pouquinho mais também para esta espiritualidade que nos traz da bênção da divina providência. Atos dos Apóstolos, por exemplo, ele nos relata uma beleza que nos traz a importância, que nos diz: em Deus vivemos, nos movemos e somos. Olha que bonito. Em Deus vivemos, nos movemos e somos. Isso é a bênção da divina providência. Se em Deus nós movemos, em Deus nós vivemos e em Deus nós somos, é ali que nós temos a sua graça, a sua beleza, pois Deus proporciona para nós tudo o que nós temos e somos. Sabemos estar nele, sabemos estar com ele, sabemos viver nele. Então é um Deus que tem a sua bênção, a sua forma, a sua maneira, pois nele nós temos tudo. Também nós temos um outro texto bíblico que nos traz um pano de fundo belíssimo para acreditar na bênção da divina providência, que é justamente Romanos. Romanos, ele nos fala um pouquinho desta beleza e desta espiritualidade, aonde nos diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se nós amamos Deus, nós sabemos confiar nele. E se nós confiamos nele, é porque nós temos a certeza de que ele está conosco, pois nós o amamos e ele também nos ama. Então nós temos essa grandeza de um Deus presente, de um Deus que nos ampara, de um Deus que está sempre olhando por cada um de nós. É um Deus que vive e está sempre olhando por nós. Nós também temos aquilo que nós hoje meditamos através do texto bíblico, que é de Colossenses, Filipenses, aonde nos diz no capítulo 4, do versículo 19, aonde ele fala que a recompensa de Deus, ele sempre vai estar presente junto de nós, pois Deus, ele vê as necessidades que nós passamos e essas necessidades vão se tornar em glória em Jesus Cristo. Um Deus que olha para as nossas necessidades, é um Deus que sabe e ampara tudo que nós precisamos e temos. E isso se chama também da divina providência. Ele olha pelas nossas necessidades. E assim, nós também queremos sempre ter um Deus presente, olhando, amparando e vendo que nós também precisamos da sua bênção e da sua forma. Também nós temos uma outra belíssima forma que está em Números, um Deus que abençoa sempre o seu povo. Números fala muito bem desta bênção de Deus, a bênção que está presente junto do povo, aquilo que vai proporcionando para nós a beleza, a grandeza. Um Deus que sempre olha para a realidade do povo e vai abençoando. E assim, na espiritualidade bíblica, nós vemos muito desta providência divina.
um Deus que vai conduzindo o povo pelo deserto, Deus que vai levando o povo para a terra prometida, Deus que vai olhando para aquelas necessidades de sofrimento que as pessoas vão passando, um Deus que olha para aqueles que estão sofrendo. Em Jesus Cristo também vai olhando para aqueles que passam por tantas e tantas e tantas situações, e Ele vai vendo, vai curando, vai fazendo bem, vai amparando o povo. Isto é a grandeza e uma espiritualidade bonita que vai nos proporcionando da divina providência. Então nós temos a certeza de que Deus nunca nos abandona, mas pelo contrário, faz com que nós possamos estar presentes. Quando nós temos o amparo de Nossa Senhora na nossa vida, nós queremos muito também de pedir dela para que ela possa olhar para nós e ter a certeza de que Ele possa sempre estar olhando para que nós e ali tendo a sua forma, no seu amparo e viver da sua grandeza. Então nós precisamos sempre pedir que Nossa Senhora da Mãe da Divina Providência, ela possa interceder por nós, por aquilo que nós mais precisamos e necessitamos. Quando nós olhamos para aquilo que nós vivemos, seja de uma dor, de um sofrimento, seja de uma alegria, de uma glória, nós precisamos aprender a confiar, aprender a estar em Deus. É muito difícil para aqueles que estão vivendo uma perca. É muito difícil para aqueles que estão passando por um sofrimento. É muito difícil para aqueles que veem hoje diante de uma situação que parece que não tem esperança e dizer, mas como eu vou confiar em Deus? É justamente nesses momentos que vem a beleza desta espiritualidade. Abandonar em Deus, mesmo nesses momentos, mesmo nessas situações. Porque Deus vai providenciando e Deus vai proporcionando para nós, para que nós possamos superar todos esses momentos na vida. Quando nós sonhamos de um passo, e este passo seja um passo muito grande, alvejamos algo maior, queremos crescer, e nós olhamos assim, mas dá medo, dá uma situação, parece que a gente não vai conseguir para que nós possamos fazer esse passo, parece que a nossa perna não vai ser grande o suficiente para alcançar isso. Então nós temos a certeza de que Deus também proporciona. Deus não abandona o seu filho, Deus não abandona aquilo que Ele criou, Deus não abandona da sua criação, pelo contrário, Ele faz com que nós possamos também estar sendo conduzidos e guiados por Ele. Deixar ser conduzido por Deus é a nossa forma de existência, que muitas vezes nós não deixamos Deus nos conduzir. Nós queremos que Deus esteja sempre perto de nós. Então nós precisamos também, diante da divina providência, saber e deixar Deus nos conduzir. Saber e deixar que Deus possa fazer o caminho por cada um de nós. Então eu gostaria neste momento, junto de Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, fazer uma oração por você. Principalmente pedir a Deus para que Ele possa sempre providenciar tudo na nossa vida. Seja nos nossos pedidos, nossas intenções, aquilo que precisamos. Saber estar nesta presença, abandonar em Deus, estar com Deus, o chamar-se esvaziar completamente para Deus e Ele tomar conta de cada um de nós. E junto desta grande imagem da Mãe da Divina Providência, pedir a sua intercessão por nós, pelo seu pedido, pela sua intenção, pela sua necessidade. E eu tenho certeza que Ele vai sempre nos amparar. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Por intercessão da Mãe da Divina Providência, Deus possa te abençoar e te proteger e te guiar. E com certeza providenciar na sua vida tudo e tudo que você mais precisa. E Ele derrame sobre vós a sua bênção. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Não deixe de confiar em Deus, de abandonar-se em Deus, de estar com Deus, pois Ele é aquele que nos abençoa sempre com a divina providência. Fique bem, fique com Deus.